Você está acostumado, sempre que chega num ambiente, seja residencial ou comercial, ver aquele mesmo tipo de teto branco. Mas nem sempre precisa ser assim. No vídeo de hoje você vai aprender alguns estilos de tetos diferenciados, diferentes dessa forma trivial, que é o teto branco. Você vai também aprender o que você deve evitar para utilizar esse forro diferenciado na sua casa. Você vai ver alguns modelos de forro aqui para você se inspirar para o projeto da sua casa. Meu nome é Simone Vilela, sou arquiteta especialista em arquitetura residencial e arquitetura de interiores. E bora lá comigo nesse conteúdo! Mas antes de iniciar o conteúdo, peço a você para dar o seu joinha, o seu like, para o YouTube entender que esse conteúdo é relevante, entregar para mais pessoas que gostam de arquitetura e decoração e assim ajudar esse canal a crescer mais e mais, porque o YouTube entende que o conteúdo é importante, gente. Quando você curte, comenta, ele entrega para outras pessoas que têm, esse assunto como um interesse, tá bom? Então isso aí ajuda bastante o canal a crescer e eu continuar gravando e trazendo mais informações para você. Também te convido a conhecer o meu Instagram, onde eu compartilho dicas e conteúdos diários da arquitetura e decoração, projetos autorais também, tá bom? Vai ser muito legal ter você participando por lá. Sem delongas, vamos lá. Então, gente, o trivial, do teto, como eu falei inicialmente no vídeo, é aquele teto branco, tá? Que ele normalmente pode ser uma base, desse teto diferenciado ou não, A gente partir, para outro tipo de forro mesmo. Mas enfim, a priori, o que geralmente, se você pega principalmente uma construção pronta, o que uma construtora vai entregar, Vai entregar com um gesso liso, que pode ser o gesso acartonado, aquelas placas grandes que são aparafusadas, sobre as guias metálicas, ou o gesso tradicional, que é aquelas placas aí de 60 por 60, que são fixadas no forro, a partir, de arames que são fixados, na laje. Então a gente tem essa base, que é o mais tradicionalzão. Em algumas vezes, até é muito comum vocês já terem visto, aquelas iluminações, os detalhes trabalhados no forro, que hoje eles até caíram bastante em desuso, principalmente dos projetos que são mais programados, mais modernizados, que atende a essa demanda mais contemporânea, tá? Então, esse tipo de projeto com muita sanca, muitos detalhes no forro, de gesso, o tradicional bolo de noiva, que a gente apelidou, nós designers, arquitetos apelidamos dessa forma, caiu um pouco em desuso, por não ter um design tão moderninho, tá? Então esse tradicional forro branco, como que você pode deixá-lo diferenciado, Hoje a iluminação ela é a grande estrela para esses forros, tá? Para você ter um teto diferente, e um pouco mais trabalhado com a iluminação e ele mais moderno. Então hoje, a gente tem peças aí de iluminação como rasgos, que eles vêm prontinhos. Inclusive eu fiz um vídeo sobre os perfis de iluminação, tá? Que tem tanto para forro quanto para marcenaria. Mas enfim, no momento agora, a gente fala para forro. Enfim, pode ser adotado luminárias, modernas que são embutidas, fazem esses detalhes no forro, são super eficientes essa iluminação. Tá? Mas eu não vou me alongar muito por aqui, porque esse não é o teto diferenciado, tá? Porém, esse teto branco, essa base, ela pode servir, para a gente fazer uma ousadia no nosso teto, que é onde eu vou chegar aqui, agora no momento. Então, gente, esse teto branco de gesso, o que você pode fazer com ele, Pra gente sendo assim mais simplistas. Eu vou a doses homeopáticas aqui até chegar no resultado que é mais ousado. Então, gente, a primeira coisa que você pode fazer, caso você queira um teto diferenciado, é pintá-lo, Sair do tradicional teto branco e a gente fazer uma pintura realmente nesse forro, Pode ser da mesma cor das paredes
ou até mesmo a gente ir para uma cor mais escura. Eu até tenho aqui no escritório esse forro mais escuro. Ficou super interessante porque eu tenho um pé direito bem alto. Então, quando eu trabalho com um forro mais escuro, né, eu vou dar essa sensação de um pé direito mais alto, uma ambiência mais intimista, tá? Como aqui eu tenho esse pé direito muito alto e eu não quis alterar, né, a altura do forro, né, eu parti para esse princípio de eu trazer um forro mais escurinho, né, e deu uma atmosfera mais intimista para o escritório também. Todo mundo gosta bastante. Eu comentei aqui, né, agora há pouco, sobre pintar, né, o teto da mesma cor das paredes, né? Tem até um projeto que eu estou trabalhando, né, na sequência, convido vocês a continuarem assistindo, tá? Que é o projeto do Urbano Chique, né? Eu resolvi pintar os tetos da mesma cor das paredes, né? Porque o teto branco ele não ia paletar muito bem com o restante da escolha dos materiais. Então eu fiz a opção, né, de deixar aquele mesmo tom de cinza também no teto, tá? Já que eu pintar aquele teto de uma cor mais escura, né, iria dar uma sensação de um teto mais baixo e eu não queria isso naquele momento. Então, gente, eu pintei o teto da mesma cor, né, quando eu posso fazer uma paleta diferente, né, eu trazer aí os estilos para as cores. Na verdade, quando eu pinto o meu teto da mesma cor das paredes, né, eu transformo isso numa grande tela em branco para os outros materiais aparecerem, né? Então, na verdade, eu só fujo do tradicional teto branco, mas ele também dá uma sumidinha, eu deixo o meu projeto do teto um pouco mais discreto, tá? É só para trazer, né, essa opção também no teto, né, da mesma cor das paredes para vocês entenderem, tá? O diferente, ser diferente do teto branco, né, que é o que eu tô trazendo aqui. E a gente assim trabalha com uma iluminação também que é um pouco mais discreta e eu deixo esse teto, né, como se fosse uma tela em branco para o restante do meu design do mobiliário aparecer, né, diferente do teto branco. Enfim, até a mão de obra lá estranhou um pouco, né? Ai, o pintor ficou um pouco de implicância com o pintor, que ele pintou o teto da mesma cor. Eu falei, não, eu que mandei fazer dessa forma. Mas enfim, vai ficar um resultado super interessante, já está ficando. A gente também tem a opção de fazer o teto de madeira. Talvez vocês já devem ter visto, né, em alguns projetos, talvez não tão comum, né, por aí. Mas enfim, a gente pode trabalhar com esse teto de madeira, pelo menos o material aparente, né, que pode ser na própria madeira, tá, que vai ser fixada direto no teto, vai trabalhar como se fosse, né, um forro de gesso, só que em vez de ser o gesso, né, vai ser a madeira que vai ser fixada no teto, né, onde eu vou instalar as minhas luminárias, né, fazer as instalações em geral ali embaixo. Ao invés, né, de eu utilizar a madeira, às vezes você pode achar que é um pouco mais caro, ou eu já tô com um forro de gesso lá, né, eu também posso forrar esse gesso com um vinílico, né, que vai dar um aspecto da madeira nesse forro de gesso, né? Então é uma opção para você, caso você queira dar uma diferenciada nesse teto de gesso que você já tem e não quer demolir, né, o gesso original que tem lá, você pode aplicar, né, um revestimento vinílico, né, que é muito fácil de se aplicar, tá? Basicamente é uma instalação que ela é colada, né, no teto, só precisa ter uma mão de obra específica para instalar o revestimento vinílico, tá bom? Uma outra opção, né, também para você que gosta desse aspecto da madeira, né, a gente tem diversos tipos de forros que eles são de PVC, mas que imitam perfeitamente a madeira, né, não tem muitos frisos, alguns têm frisos. Então, hoje em dia, no mercado, a gente tem uma infinidade, né, de forros de PVC que vão imitar a madeira. É claro, né, que o material natural, a madeira, é totalmente diferente, né? Mas para você que, de repente, não quer utilizar a madeira, de repente, na sua cidade é escasso, né, mas você não quer abrir mão desse visual diferenciado, você pode optar, né, por um PVC de boa qualidade que vai ter essa aparência da madeira com perfeição. A gente tem diversas marcas hoje no mercado líderes, né,
que vão atender perfeitamente esse resultado no projeto. Uma outra variação que a gente pode ter nesse tipo de forro, ele sendo de madeira ou não, pode até ser um teto branco já, mas você quer dar um brilho especial nele, né? Utilizar os barrotes, ou seja, né, uma simulação do madeiramento, como se fosse de telhado, né? Vigas de madeira que vão ficar espalhadas no teto, né? Vai dar um aspecto super rústico no projeto, dá uma diferenciada no teto, né? Eu acho super moderno, charmoso, principalmente quando a gente tem aquela decoração mais minimalista, né? Porque dá um calor no teto, né? Vem esse aspecto diferenciado no projeto, né? Eu tenho um projeto super simples, né, na parte de baixo, mas no momento, né, que tá no teto, tá a parte aérea, eu já tenho aquela surpresa, né, de ter um forro um pouquinho mais trabalhado, né, uma ousadia que a gente chama aqui. Principalmente, né, para você que tem um teto, um pé direito um pouquinho mais alto, dá um aspecto super especial. Principalmente se a gente trabalhar, né, nesse madeiramento, uma iluminação super legal, valorizando, né, essa estrutura, tá? Essa simulação de estrutura que pode ser simulada ou não. De repente você já tem no seu ambiente e você está pensando em encobrir, mas não é necessário. De repente você pode pensar em utilizar essa estrutura que você já tem aí de artifício para o seu projeto ficar super original, não é mesmo? Esse tipo de viga ele pode ser na madeira, né? Eu vou dar umas variações aqui, mas é claro que o céu é o limite, né? A gente tem várias coisas que a gente pode fazer, mas enfim, a gente pode utilizar essas vigas, né, como se fosse num detalhe de madeira ou mesmo, né, branco. De repente você resolve pintar tudo da mesma cor, tudo de branco, mas vai ficar com aqueles detalhes diferentes, né, mas mantendo aí a rusticidade da madeira. Eu acho super bonito quando o teto fica branco e eu tenho aquelas vigas, né, na madeira. Eu também posso fazer o contrário, né? Eu posso ter um forro de madeira e ter esse vigamento aí branco, né? Que pode até de repente simular uma estrutura metálica. E que tal esses barrotes serem de estrutura metálica, né? Isso mesmo. Fica muito bonito também ser, né, essa questão da madeira com a estrutura metálica, principalmente se essa estrutura metálica estiver pintada, né, de preto. Eu acho super bonito, um charme quando a gente tem essa mistura da madeira com o preto. O teto, independente dele ser de madeira ou ele ser de gesso, você também pode trabalhar ele, né, com formas diferentes. Que tal se você já tem uma inclinação, né, na sua casa, de repente você tem um telhado e o projeto favorece para isso, a gente fazer um forro que seja inclinado. Isso mesmo, pode ficar super interessante o resultado, inclusive aproveitando, né, essa estrutura que eu falei para vocês, que é os barrotes. Pode dar uma dinâmica super legal para o projeto, né, você aproveitar um pouco mais do pé direito, deixar essa altura do piso até o teto um pouquinho maior, que é um charme, é um glamour, né, a gente considera, né, pode dar um aspecto muito interessante para o projeto, tá? Fazer esse forro inclinado. Só preciso ter bastante atenção, tá, gente? Quando a gente faz esse forro inclinado com a iluminação, tá? A iluminação deve ser muito bem distribuída, principalmente no ponto que é mais alto, tá bom? Ele precisa ser um pouco mais iluminado para não dar uma penumbra, né? Para quem tá embaixo, né, e de repente não está enxergando o teto. De repente você vai estar trabalhando com pendentes, né, e esquece de iluminar esse cantinho, né, do forro que ele é inclinado, ele fica mais alto. Isso dá um aspecto bem ruim no projeto de iluminação. Então deve-se ter atenção primordial para o projeto de iluminação quando eu tenho um forro inclinado, e para os outros projetos também. Agora a dica vai para quem curte, né, o estilo industrial, quer adotar aí para dentro de casa, né, esse estilo que é super arrojado, jovem, né? O que você pode fazer para você que quer um estilo industrial no seu teto? Deixar as instalações aparentes, isso mesmo, né? A gente tem eletrodutos aí que são de metal, né? Então você pode utilizar de artifício, né, para ter esse forro diferenciado. E que tal, né, deixar esse forro
mais escurinho, né, e utilizar esses tubos de metal. Fica um charme. Obviamente, né, tem que ter cuidado de como que vai ser a distribuição desses tubos para não ficar uma grande gambiarra, né? Tem que ter uma organização no teto. Então é muito importante ainda assim haver planejamento, né? Porque é estilo industrial, não deve ter planejamento, né? Mas fica super bonito a gente deixar as instalações mais aparentes, porém planejadas no teto, né? Com aquelas luminárias mais robustas aparecendo. Fica muito bonito, dá uma dinâmica super legal no projeto, né? Agora, gente, para esse estilo industrial, você pode usar e abusar das peças aéreas, seja pendentes mais robustos, tá? Que vão dar um charme, né? Trabalhando junto com essas instalações aparentes. É claro, né? Que tem que conversar com o estilo industrial, esse pendente. E também, né, pendentes, de repente você tem um pé direito muito alto, né, talvez você não rebaixou, resolveu manter, né, essa instalação aparente, não rebaixou, mas o pé direito está muito alto e de repente tem lugares que você vai precisar, né, ter um aspecto aí de pé direito um pouquinho mais baixo, né, você pode utilizar uma peça aérea que vai ser vazada, você vai continuar vendo o seu teto, porém vai dar essa sensação de ambiente mais intimista, tá? Pode ser uma peça vazada, até mesmo simular uma luminária com essa peça. Você cria um teto super bonito com essas peças também, tá? Então a ideia, né, para o estilo industrial é a gente usar e abusar, né, desses tipos de peças que são mais aparentes. E quem sabe também manter um teto preto, escuro, né, um cinza mais escuro com essas instalações aparentes, vai ficar um charme, um projeto super arrojado. É claro, né, que falando sobre esse teto, o resto, né, do projeto deve estar conversando com esse teto, tá bom? Aí, gente, eu acabei de falar agora do estilo industrial, das peças aéreas, né, para finalizar, né, ainda aproveitando o gancho das peças aéreas, para qualquer estilo, né, que você tiver um pé direito mais alto, né, e você quer aí, não quer rebaixar o teto, né, mas você quer ter esse aspecto mais intimista, você também pode utilizar essas peças aéreas. É claro, né, que com muito bom senso, né, gente? Utilizar umas peças que elas vão, né, estar de acordo com o restante do projeto. Agora, o que você deve evitar quando você tem um teto super trabalhado, né, no restante do projeto? Eu até deixei escapar algumas coisas aqui no momento da explicação, mas vou reforçar aqui. Você deve evitar trabalhar com um projeto muito poluído, né, na parte visual, técnica, já que o teto ele vai estar chamando bastante atenção, porque ele já vai ser diferenciado. O restante da decoração deve pegar leve, né, para esse teto aparecer e não virar um verdadeiro carnaval a sua decoração, tá? Então, isso tudo deve estar em equilíbrio para o seu teto não perder o brilho, tá? E para você que gostou dessas dicas, quer ter uma casa com um estilo desses, com um teto diferenciado, mas não sabe como prosseguir com o design de interiores, os mobiliários, como que vai ser a junção desse projeto da parte de baixo, né, do layout, da marcenaria com esse teto para tudo ficar bem harmonioso, você pode clicar aí abaixo no link na descrição do vídeo e falar com a minha equipe pedindo o projeto Premium. Vai ser um prazer atender a vocês. Fiquem com Deus, até o próximo vídeo. Tchau, tchau!